Boa tarde a todos. A nossa primeira aula de Química para o Enem, ok? Então vamos lá. A Química é uma ciência que estuda a matéria e suas transformações, tá? Então Química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Então, por exemplo, a matéria, o minério de ferro, ele é enviado ao alto forno juntamente com calcário, carbonato de cálcio. Dentro do alto forno é um forno alto, cerca de 40 metros de altura, na siderurgia. Queima-se carvão vegetal. Antigamente queimava-se carvão mineral, hoje queima-se carvão vegetal. Em presença de atmosfera redutora, gera-se o monóxido de carbono e, além disso, calor. Então, esse minério de ferro, ele se encontra no estado sólido, ele vai ser fundido a 1560 graus Celsius em torno. Em contato com o monóxido de carbono, a redução desse ferro oxidado, formando a liga ferro-carbono ou ferro-gusa, com alto teor de carbono. Esse ferro-gusa é matéria-prima para a produção de aço. Então ele é enviado para a aciaria, em fornos elétricos, tá? Com injeção de oxigênio, para reduzir o teor de carbono dessa liga ferro-carbono, obtendo-se o aço, que também é uma liga de ferro-carbono, só que com menor teor de carbono. Então, a química tem essa função, né? Estudar a matéria e as transformações sofridas por ela. Ok? Tudo bem? Então, é a nossa primeira aula de química. Eu sou o Paulo César, tá? E a nossa intenção é divulgar várias aulas para que os interessados se preparem para a prova do Enem. Ok? Dando continuidade, vamos lá. A química estuda a matéria e as transformações sofridas por ela. Então, as transformações são os fenômenos. Então, transformações sofridas pela matéria. Os fenômenos podem ser físicos e químicos. Olha que legal. Os fenômenos podem ser físicos e químicos. Os fenômenos físicos não alteram a natureza ou a identidade da matéria. Olha que legal. Estão relacionados à mudança de estado ou processos físicos. Por exemplo, uma barra de aço, que é uma liga de ferro-carbono, né? Se você for forjar uma espada ou uma faca, né? Por processo de forja, muita compressão e aquecimento, eu vou ter uma espada de aço. Só que continua o mesmo material, continua o aço, uma liga de ferro-carbono, ferro-carbono. Só passou por um processo físico, um fenômeno físico. Então, o fenômeno físico ele não altera a identidade da matéria. Olha que legal. Agora, o fenômeno químico ele altera totalmente a natureza da matéria, a identidade. Ou seja, formam novas substâncias. Acontecem reações químicas. Por exemplo, o açúcar, né? Em presença de micro-organismos, por exemplo, o fermento que contém no fermento Saccharomyces cerevisiae. Então, esses micro-organismos eles degradam, né? Eles alteram o açúcar, transformando em etanol e CO2. Olha que legal. Houve reações químicas. Então, é um fenômeno químico. Por quê? Alterou a natureza, a identidade da matéria. Então, fenômeno físico não altera a natureza, a identidade da matéria, continua a mesma substância, e fenômeno químico altera a natureza, a identidade da matéria. Formam novas substâncias a partir da substância inicial. Ok? Então, a química tem essa função, estudar a matéria e suas transformações. Vamos lá. Por falar em matéria, é necessário apresentar os estados físicos da matéria. Então, eu tenho uma substância no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, eu tenho um plasma, eu tenho fluido supercrítico. Só que nas provas do Enem, o que é interessante estudar são esses três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Olha que legal, tá? Sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as moléculas, os átomos estão coesos, né? Estão juntos. Olha que legal. No estado gasoso, as moléculas, os átomos estão dispersos. No estado líquido é um estado intermediário. Tudo bem? O que seria um plasma? Um gás altamente ionizado, em presença de campo elétrico. O que seria um fluido supercrítico? Um gás pressurizado. Olha que legal. Então, eu tenho aqui mais dois estados da matéria, só que nós vamos se atentar para esses três aqui, ó, sólido, líquido e gasoso.
ok? Então, os estados da matéria sofrem mudanças de estado, ok? Com aquecimento, né? Com a absorção de calor e perda de calor. Então, por exemplo, ó, uma substância no estado sólido, a força de atração se sobressai da força de repulsão. Então, as moléculas, os átomos vão estar o quê? Juntos, né? Ok? O estado gasoso é o inverso. A força de repulsão, ela se sobressai à força de atração. Então, as moléculas vão estar o quê? Afastadas. E o estado líquido é um estado intermediário. Partindo do estado sólido, se eu aquecer esse estado sólido, esse material no estado sólido vai absorver calor e vai passar para o estado líquido. Vai sofrer o que? Fusão. Olha que legal. Passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido. Continuando aquecendo essa substância que se encontra agora no estado líquido, a substância vai absorver calor e vai chegar o momento que vai passar para o estado gasoso. Olha que legal. Tudo bem? Aí vai sofrer o que? Vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, da esquerda para a direita, o material está absorvendo calor. Olha que legal. Então, tudo bem? Então, absorve calor. Aumenta a desordem, aumenta a entropia do sistema. As moléculas vão estar mais afastadas com relação à inicial. Então, sólido para líquido, fusão, líquido para gasoso, vaporização. Só que esse material tende a perder calor. Por quê? Porque absorveu, está muito quente. Então, ele vai liberar calor. Liberando calor, ele vai voltar para o estado líquido. Do estado gasoso, vai voltar para o estado líquido. Aí eu tenho a condensação. Olha que legal. Passagem da substância do estado gasoso para o estado líquido, pela perda de calor. Tudo bem? Então, e continua a perder calor. Ou, por exemplo, se eu tenho uma água no estado líquido e resfriar a mesma, levar para o congelador, eu vou retirar mais calor ainda. Esse material vai perder mais calor ainda e vai passar para o estado sólido. Olha que legal. Aí eu tenho que a solidificação. Passar da substância do estado líquido para o estado sólido. Então, da direita para a esquerda, a substância libera calor, diminui a entropia do sistema. Então, eis as mudanças de estado físico da matéria, ok? Continuando a nossa aula, então, a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, acontece de três maneiras. Eu tenho a evaporação, eu tenho a ebulição e eu tenho a calefação, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ok? A evaporação, ela acontece à temperatura ambiente, olha que legal, tudo bem? Então, se eu deixar a minha roupa molhada no varal, ela vai secar, porque a água está evaporando, a temperatura ambiente. A ebulição vai acontecer a determinada temperatura. Então, se eu colocar uma água na chaleira e aquecer a 100 graus Celsius, ela vai ebulir, vai passar de líquido para gasoso. E a calefação? É uma temperatura muito alta. Acontece a passagem de líquido para gasoso a uma brusca temperatura, uma temperatura muito alta. Tudo bem? Por exemplo, a água caindo numa chapa quente. É um fenômeno chamado de calefação. Então, são três tipos de vaporização. Ok? Tudo bem. Voltando às nossas mudanças de estado, tem substâncias que, ao serem aquecidas, vai chegar a um determinado momento que vai passar para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Aí eu tenho o nome de substâncias que sublimam. Então, a mesma absorve calor. Ok? Se você deixar resfriar essa substância, ela vai perder calor e vai voltar ao estado sólido. Então, substâncias que sublimam também. Então, a passagem do estado sólido para o estado gasoso é sublimação, e gasoso para o estado sólido também nós chamamos de sublimação. Antigamente era sublimação inversa ou sublimação invertida, tá? Mas sublimação é o nome para esses dois processos, ok? Então, quais substâncias sublimam? Iodo, as principais, né? Muitas substâncias sublimam, só que essas são as principais. Iodo, cânfora, enxofre, naftaleno, gelo seco. São substâncias que passam de sólido para gasoso e gasoso para sólido, sem passar pelo estado líquido, ok? Muito importante essas substâncias. Vamos lá.
Devido à grande quantidade na natureza, é necessário classificar a matéria. Então nós classificamos como substância e mistura, ou seja, substância pura e mistura, tá? Então a matéria na forma de substância, ela possui composição fixa, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade constantes. Essas propriedades são constantes para a substância pura. E para a mistura? Composição variável, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade variáveis. Então, são maneiras de diferenciar um tipo de matéria. Então, a matéria na natureza é classificada como substância pura e mistura. A substância pura possui propriedades constantes. Que tipo de propriedade? Composição, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. A mistura possui propriedades variáveis, né? Do tipo composição, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Ok? Então é muito importante saber essas diferenças aqui. Vamos lá. Classificando ainda, então, e falando de substância pura e mistura, a substância pura pode ser substância pura simples e substância pura composta, tá? Uma substância pura simples é formada de um só elemento. Exemplo, H2, O2, O3, P4. Por exemplo, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás ozônio, fósforo vermelho. Então, por que é uma substância pura simples? Porque é formada pelo mesmo elemento químico. Ah, olha que legal. Mas eu tenho também a substância pura composta, formada por mais de um elemento. Por exemplo, H2O é formado pelo elemento hidrogênio e oxigênio. C6H12O6 é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. CO2 é formado por carbono e oxigênio. NaCl é formado por sódio e pelo cloro. Olha que legal. Então eu tenho água, açúcar, glicose, dióxido de carbono e cloreto de sódio. Então a substância pura composta é formada por mais de um elemento na fórmula, um elemento químico diferente. Tudo bem? E a mistura? Nós temos a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Como que eu faço para diferenciar? Pela fase. Uma mistura homogênea só forma uma fase. Por exemplo, se eu dissolvo um pouco de sal em água, eu tenho uma solução aquosa de NaCl. Só vai ter uma fase, que é a fase da água. Por exemplo, quando eu misturo água e etanol, só vai ter uma fase. Olha que legal, que é a fase de uma substância, que é a água. Então, quando eu vejo somente uma fase, é mistura homogênea. Agora, quando eu misturo, por exemplo, óleo e água, não se dissolvem. Eu vejo duas fases, a fase da água e a fase do óleo. Ok? Quando eu misturo água e areia, a areia não dissolve com água. Eu vejo mais de uma fase. Então, mais de uma fase, mistura heterogênea. Uma fase, mistura homogênea. Ok? Então, essa classificação é importante ter em mente também para as provas. Olha que legal. No laboratório, como diferenciar uma substância pura de mistura? Né? Pelas curvas de resfriamento, pelas curvas de aquecimento e resfriamento. Aqui nós temos um exemplo, né? Uma curva de aquecimento e resfriamento, ok? Então, por exemplo, ó, quando eu parto da substância no estado sólido, por exemplo, água, gelo, né? Então, eu vou aquecer esse gelo, ele vai perder calor, chegando a 0 graus Celsius, ele vai se fundir, né? Então eu vou ter um equilíbrio sólido-líquido a 0 graus Celsius. Isso se esse gelo for obtido de uma água pura, ok? De uma água pura, de uma substância pura. Aí eu vou deixar aquecer, né? Com o tempo, né? A temperatura vai aumentar, vai chegar um determinado momento, a 100 graus Celsius, a água vai entrar em ebulição, ou próximo de 100 graus Celsius, né? Porque depende da pressão, ok? Então, a 100 graus Celsius, ela vai entrar em ebulição, aí eu vou ter um equilíbrio líquido-vapor. Enquanto não terminar esse líquido, continua 100 graus Celsius, né? Aí eu aqueço, terminou esse líquido, aí eu só vou ter água no estado de vapor. Quando eu tenho dois patamares, 2 degraus, representa uma curva de aquecimento de uma substância, substância pura. Olha que legal. Então, se eu conseguir reter esse vapor quente, deixar resfriar, ele vai condensar vapor, vai condensar, eu vou ter vapor mais líquido, vai abaixar a temperatura mais ainda, porque vai perder calor, vou ter substância em estado líquido, chegar um momento que vai
solidificar, eu tenho que pegar essa água e levar para o congelador, aí vou ter um equilíbrio líquido sólido, aí continuando só vou ter sólido. Então eu tenho uma curva de resfriamento aqui, ó. Também 2 patamares para resfriamento: aquecimento, aumento de temperatura; resfriamento, diminui de temperatura. Eu tenho esse comportamento para a substância pura, ok? Então, por exemplo, a água no estado sólido passa para o estado líquido, derrete, vou aquecer, eu vou ter água no estado vapor, ok? Aquecimento: esse vapor vai perder calor, vai voltar para o estado líquido, condensar. Se eu pegar essa água no estado líquido e levar para o congelador, eu vou obter gelo. Resfriamento, ok? Tudo bem? Certinho? E importante algumas propriedades gerais da matéria: massa, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade. Em outras aulas eu vou comentar um pouquinho mais e voltar nesse assunto aqui, porque é muito importante. Ok? Tudo bem? Até a próxima aula. Obrigado pela atenção. Olha que legal. Olha que legal. E por gentileza, peço que vocês se inscrevam no nosso canal para que eu possa desenvolver mais aulas. Obrigado, até mais.